Vamos lá. Vamos lá. Começa mais um encontro, né, virtual da Criptojornada E2Gladys, estação experimental. Estamos aí com o Guga renovadíssimo, visual novo para 2018 ali, ó. Cabelo bonitinho, pá, no esquema, direto da fazenda inglesa. Tá bonito, hein, cara? Tá bonito. Gostei dessa almofadinha atrás aí, tá sofisticado esse negócio, falta um vinho, pá, para ficar bacana. Tá o Felipe lá, o Felipe, como sempre, no Paz e Amor, né? Ele sempre faz aquele símbolo, Paz e Amor, na hora que a gente faz a chamada, tá bacana. Natália, direto de Boulders, United States of America, aqui com a gente, muito bacana. Temos o Danilo Vaz, que vamos ter o prazer de conhecer hoje aí, coisa e tal, o Dax, lá de Alto Paraíso. Cara, e tem uma galera chegando daqui a pouco, a Priscila vai estar na área, Deruíla está carregando sei lá o quê. Enfim, é o seguinte, a gente pode, se vocês estiverem no clima, a gente pode partir para uma criptomeditação, ou não, a gente já cai direto no hardcore aqui, né? E já começa a fazer as conversas, e que tem muito assunto aí para a gente conversar hoje. Esse primeiro encontro aqui da dinâmica da Criptojornada, desse encontro virtual, né, semanal, a gente chama de encontrão, né? É um encontro para receber as pessoas como o Danilo que estão chegando, estão, de repente, quem sabe, iniciando a sua criptojornada, né? E aqui a gente fala de tudo um pouquinho, cada um fala, enfim, já está fazendo criptojornada, né? A gente, cada um aqui conversa sobre como está sendo a sua investigação, sua exploração, né? Etc. Quem está chegando, né? A gente fica sabendo de como chegou, para entender um pouquinho que dinâmica é essa aqui, né? Que é uma dinâmica que não é uma dinâmica de curso, não é uma dinâmica de programa, não é uma dinâmica de aula, né? É uma dinâmica de aprendizagem, de livre aprendizagem, alter e autodidática, né? Em rede, com você e com as pessoas. Enfim, isso aqui que é a Criptojornada, né? A gente está começando o segundo ano da Criptojornada. Ela começou praticamente no início do ano passado, 2017, né? Hoje tem um quantitativo aí razoável de gente que faz a Criptojornada, espalhado por mais de 10 cidades aqui no Brasil, fora do Brasil também, em vários países aí, espalhados em outras cidades. E aqui que a gente fala aqui? A gente fala aqui de blockchain e criptomoedas, mas a gente não fala no sentido tecnológico ou financeiro, né? A gente fala no sentido como linguagem, como cultura, né? Para que cada um, dentro do seu tempo, possa ter o tempo de se apropriar, né, efetivamente do que é essa história de blockchain, o que é essa história de criptomoeda, o que isso pode ter a ver com a minha vida daqui para diante, né? De múltiplas formas isso pode ter a ver, né? O que isso está... Isso já é um sintoma das muitas transformações que nós estamos vivendo, né? Então, a proposta da Criptojornada é essa. E a Criptojornada é uma iniciativa aberta, tá, gente? É uma iniciativa aberta ligada a uma proposta de estação experimental cujo território são os fluxos interativos entre as pessoas, né? O território da estação não são sedes administrativas com cientistas, com nada, né? O território da estação experimental é a experimentação, são os fluxos de conversas, é a interação, né? E as configurações de convívio que cada um acaba tendo entre as pessoas, cada um acaba tendo com o outro, né? Conviver é preciso, correto? A gente ainda vive uma sociedade baseada na coexistência. Você mal conhece seu vizinho, correto? Mal fala com ele, mal dá bom dia. Enfim, a gente precisa buscar cada vez mais o convívio e não a coexistência, né? Então também é uma proposta convivialista, né? A Criptojornada tem uma proposta convivialista. Então, galera, é isso. Feita essa mega introdução aqui, né, sobre do que se trata a Criptojornada, falei isso, obviamente, um pouco mais para o Danilo. E quem está com o Danilo aí do lado, que vê que tem um cabelinho, um rosto aí, coisa e tal. Né? E aí que tá. Vamos abrir aí o microfone para... Minha mãe. Eita, prazer. Vamos conhecer um pouco o Danilo, vamos saber um pouco do Guga, como é que foi a passagem de ano do Guga, como é que foi para o Guga o encontraço, da Natália, o Felipe já falou várias vezes, né, Felipe? Está sempre falando aí da jornada, o Dax já deu aquela introduzida aí no projeto fantástico, bacanérrimo que ele está acionando, né? Está animando em rede, ele vai animar em rede cada vez mais aqui na Criptojornada com a gente, e tem a Deruíla, né? Enfim, vamos nessa? Vamos lá, vamos escutar, vamos conhecer o Danilo aí. Danilo, manda ver. Oi, tudo bem? Minha mãe estava passando pela sala aqui, eu puxei ela para ela passar aqui. Tudo bem se ela estiver por aqui? Acho que bem-vindo.
Eva, dona Eva. Prazer. Prazer. Vamos lá, então. Por onde começar? Cara, eu acho que tá bom já. A gente já deu para conhecer o Danilo, né? Já sentiu que, pô, é muita coisa para a gente descobrir do Danilo. Né? Então, foi uma fala muito, muito longa, a gente percebeu, mas já deu para sentir a essência do cara. Mas se você quiser complementar, Danilo, fica à vontade. Manda ver, manda ver. Beleza. É difícil dizer alguma coisa a mais depois de tudo isso que já foi comunicado, mas... Tá, então assim, eu tô vivendo um período muito bom da minha vida. Primeiro porque eu tô com a minha família agora, tô aqui na casa da minha mãe. Nos últimos 2 anos eu estive fora do Brasil a estudo. Eu estava numa universidade meio maluca dos Estados Unidos, em que a cada semestre os alunos mudavam para uma cidade diferente. Então, nesses últimos 2 anos aí eu rodei 6, 7 países. Só que a universidade estava muito universidade, eu decidi tirar um tempo para experimentar e aprender outras coisas, né? No meio desse caminho, dessa minha jornada na Minerva, esse era o nome da universidade, eu estava fazendo ciências sociais e ciência da computação, e aí eu entrei em contato com a ideia de complexidade, de pensamento sistêmico, de teoria dos sistemas complexos, e foi uma coisa que mexeu muito comigo, e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre isso com uma e-learning que chama Complexity Labs. Eles fazem conteúdo sobre esse assunto para o público, né, de maneira geral, acessível. E aí, quando eu tirei um gap year da Minerva, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, vou começar a traduzir algumas coisas da e-learning que eu já estava trabalhando, da Complexity Labs. E aí surgiu a ideia do Emergir, que hoje é um blog, um site que eu estou alimentando, e ele tem bastante conteúdo sobre a complexidade, mas também algumas outras explorações que eu tenho feito mais recentemente. Uma delas, inclusive, sobre o blockchain. Eu tenho escrito algumas outras coisas também relacionadas a esse mundo de pensamento sistêmico. Recentemente escrevi um artigo sobre design cultural ou culture design, que é a ideia de você construir, organizar mudanças culturais de baixo para cima, muito do que está acontecendo aqui em rede, de uma maneira intencional. E foi através desse artigo que a Natália acompanhava o pesquisador lá fora que está liderando esses esforços, que é o Joe Brewer. E aí ele acabou linkando o meu artigo nas páginas dele, aí ela encontrou isso, e aí, enfim, as conexões aconteceram. E acho que é isso, assim, o contexto mais recente do que eu tenho feito é isso. Muito das minhas energias têm sido colocadas no Emergir, além de alguns outros freelances que eu estou fazendo também. Eu gosto bastante da área de mídia, de comunicação. Acho que é isso. E estou muito feliz de estar aqui, na verdade. Assim, eu entrei nessa conversa sem saber o que ia acontecer. Não sabia nem do nome Criptojornada, né? Mas acho que é um espaço legal de se estar. E parabéns aí também ao Dex pelo projeto. Do que eu ouvi aqui, parece ser bem legal. A gente está organizando uma hortinha aqui, a gente está até limpando ela agora há pouco. E é uma coisa bastante legal de se ouvir. Sim. Pô, você quer falar alguma coisa? Agora faltou a senhora aí falar alguma coisa. A gente conhecer a senhora, né? Pô, conhecer esse prodígio aí, tem que ter alguém com uma capacidade incrível, né? Para produzir esse Danilo Vaz aí, né? Então vamos saber da senhora, por favor. Então tá, eu me chamo Eva, por um acaso ele me chamou, estou aqui, já gostei do pouquinho que eu vi, e sinto-me honrada, muito orgulhosa de ser mãe dessa pessoa que, nos meus sonhos, eu queria que ele fosse um doutor, mas como eu tenho dito para ele, ele pode não ser um doutor dos meus sonhos, mas para ser um doutor
de aprendizado, um doutor da minha vida. Estou aprendendo muitas coisas com essa mudança, transformação dele. E, inclusive, a minha horta. Foi incentivo dele, cuidando da minha horta. Eu ouvi dizer aí que o alface vai de 40 dias. O meu alface eu planto e colho em 20 dias e como. Então, é isso. Eu tô gostando muito dessa nova fase da minha vida, aprendendo com o Danilo. Só mais um detalhe também. Aqui do meu lado, a melhor costureira do Brasil, viu? Nossa! Isso é coisa de filho já, não? Mas é isso, gente. Que lindas! Então a Eva entende do tear, né? De tecer e tear. Isso é muito interessante, né? Não é à toa que você acabou apaixonado por sistemas complexos, né? Olha só! Tem uma ligação, cara. Tem uma ligação. Ó, quem saca essas ligações melhor que eu é o Guga Casale. Vocês têm que conhecer o Guga, cara. O Guga é esse cara que parece zen, né? Mas ele é zen de fato. Mas ele tem essa cara de budista, assim, coisa e tal. Cadê aquele rabinho de cavalo que você ficava, cara? Carequinha. Tirou tudo, né, cara? Pô, outro visual. Guga, fala de você, cara. Se apresenta pro pessoal aí. O Danilo não te conhece, nem a Eva, o pessoal. Ninguém te conhece, cara. Pô. Falar o quê, cara? Não dá para falar nada. Eu quero ouvir. Eu não tenho. Eu quero ouvir da viagem de vocês, que eu não ouvi nada ainda. Né? Não sei como é que foi. No dia 12 eu não consegui participar. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? No dia 12 eu não consegui participar, que eu comi um troço estragado, fiquei ferrado aqui. Então, eu passei aquela desintoxicação astral forçada por salmonela, né? Então, agora eu tô legal, por isso que eu tô magro, assim, tive que raspar a cabeça. Tá bonito, hein, cara? Tá bonito. Hein? Eu tô, né? Botei uma cor açafrão aqui para ficar bem zen mesmo, bem monge, né? Assim, eu sou designer, marceneiro, trabalho com madeira, faço móveis e volta e meia entro nesse bonde louco aqui do Vinícius para dar uma viajada com a galera, mas enfim, quero só estar aqui com vocês ouvindo e aprendendo também, né? Tentando assim, ajudar a pensar justamente novos horizontes, novas conexões e, né, tratar dessa complexidade desse mundo assim de um jeito um pouco mais humano também, né? A gente fica nessa coisa assim, essa mecânica toda que está rolando, essa disponibilidade que a gente tem de informática, de sistemas, de incríveis aplicativos para cuidar da horta, né, e dos transportes e tal, né? E a gente, no final, quer dizer, seja, tratar da não obsolescência do homem dentro disso, né, que é o grande negócio, né? Porque assim, nada disso faz sentido se não tiver gente no meio, né? Então, outro dia, não sei, o Zeca Loturfo faz parte aqui dessa rede. Eu não sei onde é que eu linkei com o Zeca Loturfo, mas a gente estava outro dia conversando e tal. E era exatamente sobre a questão da obsolescência das pessoas, né? Quer dizer, era um documentário do cara que fez o Planeta Azul, sei lá, o Richard Attenborough. É um gringo que, né, ele faz uns documentários. Estava fazendo a análise que todo gringo faz, que é o seguinte: tem muita gente no planeta, era melhor que tivesse menos gente no planeta, que aí ficava tudo bem, a gente não impactava no meio ambiente e o cacete a quatro, né? Mas essa é uma solução assim meio estranha, porque assim, mesmo que a gente vá diminuindo os números das pessoas, elas não vão deixar de existir, né? E eu acho que assim, o problema não é que tenha muita gente, o problema é que tem muita gente que está desconectada de uma rede do bem, quer dizer, que está desconectada de uma rede que as tire da miséria da pobreza né, e as coloque de novo, não é de novo, né, nem de novo, que as coloque assim, em contato com o que de melhor a sociedade tem para oferecer, né, e as valorize e tal. Então, assim, não é tanto uma questão de uma mega solução racional de dizer o seguinte: a gente não tinha que ter menos gente no planeta. Claro, se não tivesse ninguém no planeta, não tinha problema nenhum, né, não tinha nenhum ser humano para levantar nenhum problema, né? A gente é que fica levantando essas questões. Então, assim, seria ótimo, não tinha ninguém para filosofar, ninguém para
fazer tecnologia, não tinha, né? Eram baratos, os bichinhos iam estar todos bem, né? Mas quis Gaia que a gente tivesse aqui, caramba, né? Então aqui estamos, né? Então, assim, é isso, gente. É uma questão que tem me preocupado, justamente assim, essa enorme potencialidade que a gente tem para cada vez mais fazer produtos a custo zero, né? O custo marginal reduzidíssimo. Quer dizer, então, assim, uma BMW hoje em dia é cuspida a troco de banana numa fábrica que ninguém trabalha, né? Daqui a pouco vai ter robôs extraindo os minérios, então não precisa mais ninguém nem para extrair minério. E um dia vai ter BMWs aí pelo planeta e não vai ter mais gente para comprar BMW, né? Então é uma coisa meio, eu acho meio esquisito, né? Então, assim, o desejo humano está fora de lugar, a gente está produzindo coisas que realmente são desnecessárias, né? Enquanto isso, quer dizer, ou seja, tem bombas d'água que podiam estar sendo colocadas na África, tem, sei lá, né? Painéis solares que podiam estar sendo esticados no Saara, né? Tanta coisa podia estar acontecendo, né? E a gente está desejando. Eu gosto de automóvel, eu estava vendo. Agora a Porsche lançou um sarcófago de vaidade, que é um Porsche Cayenne, que tem 2 toneladas, tem 450 cavalos, roda assim, tem direção e tudo. Você fala, porra, sabe assim, tem tanta gente pensando nessa coisa, para quê, né? Assim, e desejando. Então assim, tem muita coisa para a gente ajustar também e criticar e amadurecer no nosso desejo de fazer um planeta melhor e uma humanidade que, porra, chegue lá, né? A gente está atravessando uma passagem complicada. Assim, isso eu não tenho dúvida. A gente está num ponto de passagem que escolhas têm que ser feitas, amadurecimentos. A gente tem que abrir mão de coisas em prol de coisas muito mais importantes, muito mais legais, muito mais bacanas, né? Então, é nessa trip que eu tô, né? Eu tô assim que eu tô vendo agora e se eu puder dar pitaco nessa direção, eu me sinto feliz. É isso. Muito bacana. Guga, o Guga está fazendo agora uns vídeos, quer dizer, ele começou a fazer uns vídeos no ano passado, finalzinho do ano passado, né, Guga? Sobre as suas artes. Eu vou botar aqui para o pessoal dar uma olhadinha. Eu assisti fazendo a cadeira. Você comenta um pouquinho, né? Em cima, eu não vou botar o som não, você que vai falar em cima aí. Manda ver. Eu estou chamando isso de filosofar, quer dizer, estar trabalhando e conversando, porque assim, eu trabalho muito sozinho, eu fico bastante na minha bate-caverna e tal, né? E aí eu consegui montar assim, é difícil para fazer alguma atividade que dê para filmar, né? E eu não fico parado, eu fico movimentando. Então essa deu, e eu fiz um videozinho de 1 hora aí conversando, falando e tal. Foi uma coisa bem legal, assim, eu gostaria de fazer mais disso aí, né? E até talvez, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que é artista plástica também e tal, até fazer conversas enquanto a gente está fazendo coisas, sabe, assim, a cabeça pensando e a gente criando um objeto ou criando alguma coisa, né? Porque, assim, a parte de... Nesse vídeo eu estou falando uma coisa que me concerne muito, é que, assim, a gente está muito distante desse fazer e da parte muito suarenta e natural, que é como a senhora que costura aí, sabe, assim, sabe o que é, quer dizer, ou seja, as coisas tomam tempo para fazer, elas tomam dedicação, elas tomam carinho, elas tomam material, custo e tal, né? E nesse mundo que é muito virtualizado e que tem muito apoio de informáticas e tecnologias e tal, a gente fica com uma defasagem do feeling desse tempo, né? De fazer as coisas, né? Então, assim, eu só estava querendo mostrar o quanto tempo demora para fazer uns furinhos numa cadeira, né? E para fazer essas 6 cadeiras eu tive que fazer, sei lá, não lembro nem quantos furos, mas assim, são mais de 600 furos nessas cadeiras, né? Então, assim, toma tempo, tem que fazer certinho, você tem que estar atento, você tem que estar plenamente presente também, se você quer que a coisa esteja bem feita. Então, assim, você não pode estar viajando com a cabeça noutra coisa, dando uma saidinha ali para fazer um negócio. Não, você tem que sentar, fazer e terminar e tal.
e toma tempo, energia e energia física, né? Então, assim, eu estou comentando sobre isso, quer dizer, ou seja, como essa questão de você realmente ter uma coisa que te exige que toma um tempo material para fazer é bastante diferente, né? E te dá um senso de realidade que as pessoas eu acho que estão perdendo, né? Eu tenho um filho de 17 anos que às vezes eu vejo assim como é que faz falta, né? O cara já está todo virtualizado, tudo é através de aplicativo, de telefones e tal. Então, eu desde garoto sempre gostei de fazer coisa com a mão. Eu não consigo muito transmitir isso para esse cara. Um dia ele vai sacar, ele tem a trip dele, né? Mas eu acho engraçado, assim, tem uma mudança muito grande de relação com o mundo físico, né? E eu não queria perder isso, eu quero deixar pelo menos esse registro, porque assim, isso é a resiliência que a gente precisa também, sabe? Quer dizer, quando o Dax estava falando, né, mundo Mad Max e tal, eu não acredito muito nessa parada de mundo Mad Max, não. Assim, eu acho que pode ser que role pontualmente em algum lugar ou outro uma degringolação tão grande que, né, vire um faroeste mesmo. E já tem faroeste em todo lugar, né? Pegar para capar. Né? Mas a gente mantendo essa habilidade de falar o seguinte: olha só, o mundo pode acabar. Assim, esse mundo que a gente toma por posto, quer dizer, ou seja, o mundo, take for granted, né? Quer dizer, o mundo da economia, o mundo que é controlado pelas grandes corporações, o mundo que é controlado pelas mídias proprietárias, quer dizer, ou seja, as plataformas que a gente depende para ser, né, alguém, um Facebook, né, que me permite ser o Google do Facebook, né? Tudo isso acabar, assim, eu consigo pegar um pedaço de pau e fazer uma cadeira para sentar e ficar esperando, sei lá, né? Ou convidar alguém para sentar comigo numa mesa que eu vou saber fazer. Então, assim, isso te dá uma certa tranquilidade, sabe? Isso te dá uma certa paz de espírito. Fala assim, pô, eu consigo remendar minha roupa, eu não preciso comprar, sabe? Assim, ela dura um tempão, sabe? Não tem assim, doideira, eu não preciso, né? Então, assim, é outra relação, né? Enfim. É interessante você estar falando, Guga, porque, veja, para mim, o fio terra, para mim, o que para mim materializa está mais ligado à superestrutura do que à infraestrutura. Você está mais ligado à infraestrutura do que à superestrutura. Né? Não são energias polarizadas, são energias sinergizadas, são energias que possuem sinques e possuem sinergias. Né? Todo movimento que eu faço, que eu tenho um movimento que é bastante nômade, né? É um movimento que é nômade, um movimento para gerar acesso, é um movimento, cara, de interação. Eu estava conversando isso com a Vânia, de interação, de fluição, mas também é um movimento de fruição. Né? Na medida que eu vou interagindo, eu vou conhecendo, a gente vai acessando um ao outro, a gente vai gerando vários tipos de fruições. Né? E esse tipo de fruição, para mim, me alimenta barbaramente. Né? Esse tipo de fruição me alimenta barbaramente. Né? E é um tipo de fruição que ela é imaterial. Ela não é material. Ela é imaterial, né? Ela não é material. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho um grande prazer em assistir e até uma certa inveja de não ter, de repente, ou não ter desenvolvido, não ter essa habilidade de fazer coisas com as mãos como você faz, né? E que, no caso, é com as mãos. Quer dizer, na realidade, o fato de você ter, sabe, Guga, digamos assim, esse devir, vamos botar dessa forma, né? Onde o que te dá tranquilidade é esse fio terra que materializa cadeiras, mesas, etc., marcenaria de uma forma geral.
o correspondente, para mim, é exatamente a possibilidade da conexão, a possibilidade da conversa, a geração das micronarrativas, né? Isso gerar fruição, né? Um tipo de fruição através de superestruturas que a gente faz entre a gente, mas que, no final das contas, ajuda também a gerar infraestrutura, entendeu? Quer dizer, então, são percepções dinâmicas e perspectivas diferentes, mas que conversam entre si, né? Eu acho que o que você acabou de ilustrar aí é bem interessante, porque o que afinal de contas, é a criptojornada, né? A criptojornada é justamente essa coisa da gente gerar conexão com o fio terra de cada um aqui, né? O fio terra da Eva é a costura, o fio terra do Danilo é o estudo de sistemas complexos, o fio terra da Natália são muitos, depois você me fala da Natália, são muitos fio terra da Natália, o fio terra da Neruíla são meditações, etc. Tal. No DAX é agricultura sintrópica e vai por diante, né? Mas eu acho que sem essa dinâmica aqui interativista, convivialista, né, que gera essa superestrutura, que outras infraestruturas a gente não estaria deixando de gerar, entendeu? Então, eu acho que, no final das contas, estamos todos aqui materializando de formas diversas. O que vocês acham disso? Seria legal a gente entender um pouquinho melhor o que o Guga acabou de falar e eu quis dar né, a minha perspectiva, né, compartilhar a minha perspectiva em cima disso. Eu acabei de lembrar, né, o Guga estava falando e você agora também refletindo sobre essa fala dele, sobre uma situação que a gente acabou de viver lá no Encontraço, em Alto Paraíso. Conversando com o Severino sobre a Ecovila, foi a primeira Ecovila que eu visitei, então, para mim, tudo que eu estava vivendo ali era novo. O Severino falou sobre o desejo das pessoas que resolvem se retirar para um lugar distante e formar uma ecovila, uma espécie, um lugar que se autogere e procura, se você se afasta tanto, você se afasta para poder criar novos sistemas. Eu fico perdida quando você fica em cima de janela. Então, você vai lá com uma proposta, com uma cabeça diferente, tanto de alimentação quanto de relações, você vai ali para construir uma outra coisa. E assim, a gente se deparou, só que a tendência em você, que você fica dividido entre fazer algo novo e, ao mesmo tempo, você também pode ser sugado em estar replicando padrões que você já viveu. E as pessoas ali, elas têm diferentes maneiras de estar interagindo nesse outro ambiente que foi criado. Então, a gente viu uma situação que a gente estava comentando entre nós, assim, naquela mesma ecovila, com as coisas que estão sendo realizadas lá, é uma ecovila recentemente criada, né? Ela já tem, acho que 5 anos, 4 a 5 anos. Então, aconteceram situações diferentes. Ali na casa do Severino, a gente viveu uma situação muito de rede, em que você via os alimentos chegarem, né? E cada um trazia uma coisa. Eu mesma já cheguei assim um pouco depois do Vinícius, que o pessoal foi no final, na passagem de ano, né? Eles chegaram um pouquinho antes do fim de ano, eu só fui no início, mas eu vi que tinha em termos de alimentos, tinha uma situação muito de rede. Ali mesmo, na Ecovila, teve uma família que ficou ali instalada e eles ficaram 5 dias sem alimento. Na mesma Ecovila, assim, as pessoas convivendo, tendo assim, os mesmos recursos, mas essa família ela acabou isolada. Para mim, né, a gente sentiu que faltou rede ali, apesar de estar na Ecovila, eles ficaram isolados. Então, acho que é uma situação que serve para a gente estar pensando um pouquinho sobre essa questão dessas relações que são mantidas, né? Mesmo que no local físico, como
essas conexões elas podem variar de uma casa para outra casa. Ivânia, isso me fez pensar muito em questão de também ativismo. E dessa nossa sede de agir, às vezes, né, frente a urgências do mundo e que está tudo uma bagunça, a gente tem que fazer alguma coisa e tem que ir. E às vezes a gente acaba agindo de maneiras que são muito afiliadas a padrões antigos. E a gente acaba replicando sem querer, né, muitos desses padrões. Então, eu acho super importante a questão de revoluções, né, de ter também uma revolução da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente aproxima, né, os nossos impulsos, como a gente lida com adversidades, como a gente lida com pessoas com visões diferentes, como que a gente lida com adaptação e a nossa abertura, né? A abertura a tudo que está mudando sempre. E a não ficar preso ao que a gente acha que é certo, o que a gente acha que a gente tem que fazer, tudo mais, mas realmente estar atento ao nosso redor e estar atento à nossa mente, né? A nossa presença. Isso que você acabou de falar, de estar atento à nossa presença, é uma coisa extremamente complexa, né, Danilo? Tem uma complexidade grande, né? Assim, porque atento à nossa presença, quer dizer, dar atenção à nossa presença, sugere a gente pensar. A gente pode pensar isso sobre várias óticas, né? O que é dar atenção à nossa presença, né? O que seria isso? Por exemplo, quando a gente está num estado meditativo, de certa forma, nós estamos dando atenção à nossa presença, mas ao mesmo tempo nós estamos esvaindo a nossa presença, né? Você está dando atenção, mas ao mesmo tempo esvaindo, quer dizer, na realidade, você está amplificando o entendimento de presença, né? Quando você está no estado meditativo, né? Então, o que é exatamente essa coisa de dar atenção à nossa presença? Eu gostei dessa frase, porque isso conversa, sabe, Guga, com toda o que foi e continua sendo a dinâmica do encontraço, né? Estavam todos muito abertos, e hoje eu falei mais cedo com a Natália, muito abertos para estar aberto para o outro, né? Então, estávamos abertos para a experiência de estar conosco, estar com o outro, né? Então, essa abertura, que parece uma coisa boba, né, não é uma coisa boba, né? Porque no dia a dia nosso, na sociedade que nós ainda vivemos nela, a atenção é uma coisa que está capturada, né, a dinâmica de sobrevivência na sociedade, né? Essa sociedade que nós criamos, ela é totalmente baseada no medo, não é isso? Ela é totalmente baseada ela é desenhada, né, para a gente poder se defender territorialmente, a gente poder agredir, né, como se fosse agredir, que eu digo, sermos ofensivos, né, ofensivos para poder nos defender e para poder sobreviver em meio a ela, né? Então, qual é o momento que a gente consegue estar de fato atento a nós e atento ao outro numa sociedade assim? Diz para mim, né? É complicado, né? É difícil, não é fácil. Então, a Quinta Jornada, sabe, Danilo, também tem a ver com isso. Quer dizer, a gente fazer essas conversas que nós estamos fazendo para entender, primeiro, né, o quão avaliados ou avariados nós estamos. Né? Avariados nos nossos sentidos, né? Decapitados nos nossos sentidos, atrofiados nos nossos sentidos, né? Porque o rojão do dia a dia, dessa sociedade que nós desenhamos e que nós vivemos nela ainda, ele ainda é baseado em tudo que eu acabei de falar, né? Está mudando, mas a grande modo, né? Não é grosso, a grande modo ainda é assim, né? As conversas que a gente ouve nas mídias sociais hoje em dia
além delas estarem extremamente polarizadas, a gente depois pode até conversar sobre isso, mas acho que não vem ao caso agora, elas todas gravitam em torno da individualidade, todas gravitam em torno da capacidade de um ou outro, né, gerar mais seguidores, ou, né, conseguir ter um alto-falante, né, mais alto que o outro, né, conseguir ter mais curtidas, mais compartilhamentos, né, gerar algum tipo de centralidade, algum gravitatem, né, alguma gravidade em torno, para justamente poder dar o quê? Gerar diferenciação, não é isso? Gerar diferenciação, gerar performance, né? E com isso, gerando diferenciação e performance, a gente ser o quê? Competitivo, né? Então, veja, todo esse desenho de sociedade, da sociedade, digamos, moderna, né, que nós ainda vivemos, os traços, os sulcos e os traços fundamentais de sociedades modernas, né, espalhados pelo planeta, os sulcos, porque já é uma coisa, já está sulcada, né, ali no dia a dia, ela é toda projetada para a performance do indivíduo, né? Toda projetada para a performance. Aonde fica a pessoa? Né? É uma grande pergunta, né? Onde fica? Esse é um campo de investigação, sabe, Danilo? Permanente. Danilo caiu. Né? Esse é um campo de investigação permanente, meu, pelo menos, há muitos anos. Né? É um campo de investigação que eu tenho prazer de ter, por exemplo, o Guga como um interlocutor, que a gente conversa sobre isso, não só entre nós, né, Guga, mas entre as pessoas que estão ligadas ao laboratório da Escola de Redes, né? A gente conversa, né, das diferenças entre indivíduo e pessoa, né? O que efetivamente o que é a pessoa, afinal de contas, o que é viver a pessoa que somos, não é isso? O que é viver a pessoa que somos? E essa expressão, a pessoa que somos, é o quê? Diz respeito à personalidade minha, né? Ou a minha capacidade de me conectar com o Felipe, me conectar com o Guga, com a Natália e com o Danilo, né? A minha capacidade como digamos, como ser consciente, né? Como ser cognitivo, né? Como ser emotivo, psicológico, com toda essa complexidade do ser que nós somos, desse organismo que nós somos enquanto corpo, né? O que é, afinal de contas, a pessoa, né? Aonde transita a pessoa? Como é que ela se manifesta? Né? Se eu puder pegar aqui a tua bola e sair andando um pouco com ela. Eu estava, assim, você está falando, eu estou pensando, eu estava numa conversa com uma amiga minha, ela estava contando uma trip assim individual que ela passou agora e tal, que ela passou esse último ano reclusa, pensando na vida e tratando de questões muito interiores e tal, né? E aí eu fiquei pensando, quer dizer, essa ilusão dessa interioridade toda que a gente tem, né, de tanta coisa para tratar dentro também, né? Claro, a gente tem um aspecto íntimo, né? Mas esse aspecto íntimo, ele não é necessariamente somente interior, né? Ele é o cuidado que a gente tem com a vida. Ele é uma coisa muito mais dinâmica e dentro fora, né? Então assim, a gente não para se tocar que a não dualidade ela está presente o tempo todo, né? Então, quando a gente começa a dividir muito, isso foi o Augusto de Franco que me chamou um pouco a atenção para essa questão, quer dizer, a gente fica muito com essa questão do interno e do externo, né? E a gente esquece que assim tem várias coisas que são altamente de bodhisattva que você tem que fazer, que é o cuidado com a sua rede, é o cuidado com as suas pessoas, quer dizer, o cuidado com as pessoas com quem você interage, né? Ou seja, assim, você é aquele redemoinho no meio da rede, que você é aquele fluxo que está rodando ali, né? E você tem muitas coisas externas que você faz e que você externa de você mesmo, né? E que fazem o seu interior parecer melhor, quer dizer, então assim é uma coemergência o tempo todo desse aspecto, né? Então, assim, é como você vê o outro, é como você se coloca para o outro, é como você coloca o outro para ele mesmo, né? Então, assim, essa responsabilidade é uma palavra muito infeliz, né? Mas, assim, é a única que me vem à cabeça agora, mas assim, essa responsabilidade que é da resposta que a gente dá, né, externa, né, o tempo todo, né? E isso tem a ver com karma e dharma o tempo todo, né?
ela é ao mesmo tempo interna e externa, né? Então, assim, não é muito possível, eu acho, hoje em dia a gente falar de um trabalho de individuação, né? De autoconhecimento interno para você ficar perfeito em algum aspecto, né? O mundo está rodando, as pessoas estão se transformando, né? As pessoas estão dinâmicas. Então, assim, a sabedoria mesmo é você estar dançando com esse negócio, né? É você estar co-criando o tempo todo, é você estar aberto. Então, assim, é um jeito novo de tratar dessa questão da pessoa. Então, assim, eu acho que assim, a individualidade está em crise porque assim, ela é a crise, né? Ela é a crise, né? Ela é o sansarão internalizado o tempo todo e defensivo e tal. Então, assim, a gente está começando a tentar achar saídas para isso, né? Em rede, né? E por isso é que a rede é tão desafiadora, né? Quando a gente começa a lidar, né? Realmente se propor a lidar em rede, você começa a ver vários aspectos seus internos que estavam tão bem quietinhos ali, né? Você já tinha tratado deles todos, né? E de repente eles começam a pipocar de novo, né? Você fala, cacete, né? Isso se chama sementes do karma, né? Elas brotam todas de novo com as mesmas flores espinhentas então, né? Então você fala, pô, assim, é o meu jardim, né? Eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, né? Mas é engraçado, né? Então, assim, essa coisa da pessoalidade, quer dizer, como um símbolo de uma nova pessoa em fluxo, né? De um ser em fluxo junto com os outros, é muito interessante. Eu acho que a gente está no processo de inventar o que é isso, né? A gente realmente está no processo de inventar novos aspectos do humano, né? Então, essa descoberta desafiadora, é assustadora. Quer dizer, por isso que assim, quando eu olho para o meu filho, eu vejo, pô, assim, o que vai ser esse cara? Quer dizer, o cérebro dele vai funcionar de um jeito diferente, não tem jeito, né? E aí, quer dizer, ou seja, e essa espaçonave Terra vai ser uma outra parada, assim. E os seres humanos daqui a uns tempos vão ser outros bichos completamente diferentes, nem vão se chamar mais. Então, assim, a coisa está andando, né? Mas esse momento que a gente está, ele é muito, muito interessante, né? Ele é muito, assim, sei lá, parece que realmente abriu um leque de potencialidades e está derramando tudo aqui e a gente está tendo que, assim, se plastificar um pouco, se modificar um pouco, né, se ceder um pouquinho e falar, pô, ou eu cedo ou eu quebro, porra, né? Então, né? Então é isso, né? Mas e aí os baratos é esse, quer dizer, você começa a se permitir assim, pô, então vou deixar de ser tão indivíduo aqui, vou deixar fragmentos do Vinícius rodarem aqui no meu redemoinho e vou rodar no redemoinho dele e vamos lá, né? Então, assim, Hoje, eu acabei de lembrar de uma frase que eu li hoje, Guga, que é assim: quanto mais duros, mais quebráveis. Essa é a natureza da vida, que não pode senão gerar-se infinitamente, cavando as brechas por onde. Quando quebra, dói. Quanto maior a rigidez, maior a dor. Parece morte, mas é a vida. É algo que a Carla Ferro escreveu hoje postou hoje sobre relacionamentos. A Carla é outra que de vez em quando vem com umas assim, a Carla é muito foda. A Carla é difícil né? A Carla é muito foda. Às vezes eu fico matutando nas coisas que ela fala e eu falo, é mesmo, agora entendi. Ela desafia. Né? É complicado mesmo, a Carla, é um negócio que pega. E esse lance do outro, né? Lidar com o outro, né? Quem que é o outro, né? Essa é uma pergunta interessante. Quem que é o outro? E lidar com o outro pode ser prazeroso ou doloroso, assim, né? O que eu tenho visto, principalmente no encontraste, né? Falando do encontraste, que, como o Vinícius colocou, foi muito isso, né? De estar aberto para o outro. Estar aberto para o outro, em algumas perspectivas que a gente enxerga, é prazeroso, em outras perspectivas é doloroso, justamente essa coisa de você ter que quebrar, ter que romper certas bolhas, ou ter que ter certas flexibilidades para poder integrar isso, né?
E para mim foi bem isso, né? Foi bastante prazeroso e bastante doloroso também. Foi bem intenso nesse processo. E foi assim marcante nesse aspecto de integração realmente do outro, sabe? Porque o outro, na minha compreensão atual, eu não entendo, eu não consigo entender o outro assim, nesse sentido, né? O outro é o outro, né? E então ele não entra racionalmente na minha cabeça, moralmente, não vai entrar, entendeu? Não vai chegar nisso. Então essa que é a grande dificuldade, a gente conseguir integrar o outro, amar o outro, colaborar, né, de forma sintrópica, sem compreender, sem racionalizar, né, sem integrar nesse âmbito racional. É bem difícil. Não, e fica ainda mais difícil quando, nessa estrutura de sociedade que nós vivemos ainda, onde tem bolsões, né, de concentração e acumulação de todo tipo de poder, né, poder econômico, poder político, né, e ainda nossas vidas, né, ainda intermediadas e representadas, né, intermediadas por estruturas, né, instituições e representadas, né, por estruturas político-partidárias ou coisa do gênero, né, essa percepção, Felipe, fica ainda mais longe, fica ainda menos nítida, né? Fica parecendo papo de maluco mesmo. Fica parecendo papo assim, conversa para jogar fora, entendeu? Porque parece que está falando de alguma coisa que é tão inútil, que é tão sem sentido e tão inútil, que parece papo de psicólogo, de terapeuta, do papá, né? Que cai no ridículo, assim. Porque assim, nós ainda estamos vivendo essa sociedade, a sociedade que eu acabei de descrever, né? Ela existe, ela não é, né? Ela está no dia a dia, não é isso? Ela está na conta que chega para pagar no final do mês, não é isso? Ela está nas cobranças que estão condicionadas culturalmente, né? Em todo mundo, né? Nas famílias, nas organizações, nas instituições, para todo lugar que a gente olha. O Guga, em alguns bons encontros passados, né, o Guga discorreu muito interessante em cima disso, né? Eu me lembro, Guga, que você falou dessas estruturas que estão aí, né, seculares, né, que têm um poder gravitacional próprio, né, que não tem como desprezá-las, né, porque elas estão aí. Né? Quer dizer, e como é que você faz para lidar com isso? Né? Você pode lidar com isso de uma forma subjugada, não é isso? Vendida, do tipo, cara, não tem jeito, ela está aí, então, peraí, é isso mesmo, vamos viver isso, acabou. Né? Ou não, você pode lidar com isso de uma forma desconstrutiva, né? Desintoxicadora, gerando descolamentos. Né? Nesse sentido, sabe, Guga, nesse meu nomadismo, eu vivo buscando gerar descolamentos. Né? Detalhe, isso não é uma coisa que acontece uma vez e eu não preciso mais pensar nisso, certo? Eu preciso estar gerando descolamentos continuamente. Justamente por causa da perenidade dessa estrutura, entendeu? A existência dela ainda aí, ela se faz presente a todo momento. Né? Então, e como é que a gente gera descolamento dessas estruturas? Né? No meu entendimento, na minha perspectiva, só tem uma forma, quer dizer, não é uma forma, é uma forma que na realidade tem várias formas, né? É uma forma com várias formas. Exatamente fazendo uma autorreflexão, né, do que originou essa conversa aqui agora, né? Daquela fala que a Natália fez ainda há pouco, né? De sentir a nossa presença, né? De nos perceber a nossa presença, nos perceber e perceber o outro. Então, esse exercício, Guga, para mim, Felipe e Natália, de perceber a mim mesmo e o outro, para mim é uma coisa constante. Para mim é uma coisa constante, é uma coisa de respiração mesmo, respiração, alimentação, uma coisa básica. Que alimenta, que me regenera e que tem a ver com a minha energia vital. Se eu não fizer esse exercício de respiração nesse sentido de me perceber e perceber o outro,
eu posso me ver envolvido facilmente, né, pelas macronarrativas dessas estruturas fundantes, perenes, seculares, milenares que estão aí. Então, para mim, é um exercício constante, né? Que não parece nada, parece besteira, parece que a gente está jogando conversa fora aqui, mas que isso depende da gente ter uma energia, você desprende uma energia enorme para fazer isso. Né? Vinícius, assim, você tá falando assim, eu fico pensando assim no que é a minha relação com essa coisa, né? Que você está falando dessas estruturas assim. Eu entendo que ela é altamente, existem enormes problemas dentro dela, mas assim, eu não tenho uma antipatia completa a respeito do que foi construído pela humanidade esses anos todos, entende? Assim, por esses milhares de anos. Claro, tem os traços do patriarcado, tem um monte de meleca no meio, mas assim, eu acho que se a gente se concentra demais em derrubar esse troço, né, a gente perde o foco de que assim, existem pelo meio disso coisas que são muito vivas e muito naturais, vamos dizer assim. Elas vão existir mesmo que isso não esteja mais aí. Pode ser que essa coisa toda esteja predada, esteja capturada por, sei lá, todo tipo de doideira e piração que as pessoas são capazes, né? Mas assim, eu estava pensando assim sobre questões assim dos aspectos da direita e da esquerda, sabe? Assim, que a gente fica muito combativo nessa questão, né? E as pessoas ficam muito pega toda aquela panela e quer jogar toda aquela panela fora, né? Então assim, é uma coisa que eu não sei, estou elaborando aqui para mim e tenho pensado muito, quer dizer, ou seja, de novo, como o Augusto fala, quer dizer, a esquerda criou a direita quer dizer, ao se criar a esquerda criou a direita, quer dizer, ou seja, é uma tese que surgiu, né? Assim, é uma antítese que surgiu diante daquela tese posta, né? Mas aquela que é assim, a antiga existência feudal enraizada desde os tempos, sei lá quando, né? Quer dizer, que estava lá e veio alguém e falou assim, gente, olha só, eu estou vendo essa porra, eu estou enxergando essa merda de fora. Olha só, isso aqui é assim, o capital funciona desse jeito, as relações de trabalho são assim, né? Existem classes. Quer dizer, alguém chegou e falou, pô, olha só, tem essas paradas todas aqui. Então, assim, né, alguém enxergou alguma coisa um pouco mais completamente, mais discriminadamente e começou a criticar aquela coisa, né? E, de repente, o que a gente vive hoje é que assim, essa antítese que era uma coisa conversacional com essa tese, se tornou uma coisa antagônica a essa tese. Quer dizer, ou seja, das duas não está surgindo nenhum novo processo. Elas entraram em batalha campal, né, por causa da questão da revolução, né, da questão de fazer um homem novo, um mundo novo, e não quer dizer, cuidar da antiga linhagem humana que tem vivido nesse planeta e tem conseguido, bem ou mal, dar certo, apesar de todas as besteiras que a gente faz, né? Então, assim, tem uma por dentro disso, quer dizer, por dentro de tudo que a gente pode falar que tem problemas, né? Assim, a gente chegou aqui, né? A gente chegou nesse ponto, né? Então, assim, eu não tenho uma enorme rejeição, né, por todo esse trajeto, né? Assim, as pessoas sustentou-se muitas vidas, coisas aconteceram, o sofrimento sempre fez parte da existência humana, né? Então, assim, eu não acredito que a gente precise complicar demais para melhorar essa coisa toda. Então, assim, quando eu fico vendo propostas muito escalafobéticas e tecnológicas, eu não sei, hoje em dia eu fico assustado, eu fico um pouco até cansado, eu falo, pô, sabe, basta, sabe, uma coisa muito mais ali, humana, próxima, né? E basta mesmo, né? Então, assim, a gente ganha essa porra por dentro com facilidade, né? Então, assim, quando a gente fica muito
aguerrido até contra isso, e muito revolucionário contra isso, e muito militante contra esse negócio todo, eu acho que a gente perde um bocado de energia e não foca, né, no essencial, que é talvez uma transformação interna e, pô, as pessoas com que eu estou ligado, né, as minhas ações, né, a minha presença naquele momento com aquela pessoa. Eu coloquei uma coisa engraçada outro dia, que era um carinha com uma... Você viu essa? Era um carinha andando na rua com uma placa, e a placa dizia "Fuck the poor". Você viu essa? E a placa dizia "Fuck the poor". E as pessoas diziam, que fuck the poor, cara? Porra, não pode falar um negócio desse, que absurdo. Aí as pessoas vinham, gritavam com o cara, né? E não sei o quê. E o cara, não, porra, né? Os pobres dão trabalho. E o cara estava argumentando nesse sentido, né? Fuck the poor. Né? E aí, esse mesmo cara, assim, na sequência do vídeo, botou uma placa "Help the poor". E aí ficou pedindo para essas mesmas pessoas, nessa mesma Quinta Avenida da Vida, sei lá, as pessoas passando, pedindo uma moedinha. Olha, o nego não parava para dar uma moedinha. Então, assim, é engraçado. Quer dizer, quando se trata de grandes ideias e grandes ações, né, todo mundo, né, fala, tem uma opinião. A gente vive num mundo de texto, né, a gente vive num mundo de conceito. Né? Agora, realmente, assim, help the poor, sabe? Assim, quando a coisa pega, não, nego nem deixa a moedinha. Né? Então, assim, é complicado. Né? Assim, eu não sei, eu estou só citando essa coisa como uma fábula, né? Quer dizer, mas, né, o que, assim, porra, o problema está aí, sabe? O problema está... Mas tem uma coisa que eu acho sensacional, assim, né? E é uma coisa que para mim é muito refrescante, né? Olha só, vamos lá. Vou pegar uma parte da sua fala agora e vou concordar com ela. Nem tudo, obviamente, nem tudo que foi construído pela nossa espécie, como infraestrutura ou como estrutura, né? Como, digamos, pedra fundamental ou como estrutura básica, vamos dizer assim, para a construção da civilização, né? Das civilizações que fomos e continuamos sendo, dá para descartar, eu não vou discordar de você. Uma das coisas, por exemplo, que é uma coisa bem mais recente, é a própria tecnologia. Né? Então, sem essa tecnologia de telecomunicação, essa tecnologia de informação e comunicação e telecomunicação, a gente não estaria podendo ter essa conversa aqui agora. Correto? E essa conversa que liga a Natália, que está lá em Boulder, você que está em Petrópolis, o Felipe que está em Salvador, Felipe? Salvador, e eu que estou aqui no Rio de Janeiro. Eu e a Vânia, estamos aqui no Rio. Né? Então, assim, isso por si só é alguma coisa que não dá para descartar. Né? Quer dizer, não dá para descartar, mas a partir dessa infraestrutura de telecomunicação, de informação e comunicação existente, dá para, a partir dela, criar as nossas. Né? Criar outras, né? Não continuar tendo a mesma relação com ela. Entendeu? Aquela coisa, eu já não sou ativista, aliás, eu acho que eu nunca fui ativista. Né? Se eu fui ativista alguma vez na minha vida, eu não devo ter percebido, ninguém me chamou de ativista. Nem me chamou nem de hacker ativista, nem de ativista. Já me chamaram de hacker, mas nunca me chamaram de ativista. Né? Ou seja, eu já fiz alguma coisa com Greenpeace, sabe, nos anos 90, mas foi uma coisa muito breve, muito pueril, não deixou marcas no Greenpeace, entendeu? Nem em mim. Né? Então, assim, não é nada assim que eu posso dizer que eu fui ativo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu já saquei, já faz um bom tempo, que a mudança não está na contestação institucional de ser contra, né? De estar de um lado, dar no outro, das infras e das estruturas existentes. Né? A grande mudança está aonde os meus braços, as minhas pernas, né? A minha capacidade de enxergar no horizonte, né? Com os meus sentidos, né? O olfato, o tato, né? Tudo isso consegue discernir para mim, né? Consegue metabolizar para mim. Então, para mim, as minhas ferramentas de mudança estão em mim, estão na capacidade de eu acessar o outro. Né? Mas esse entendimento eu já tenho ele já há um bom tempo. Assim.
E quando você começa a ter esse entendimento, o que poderia existir de ativista em você vai para o ralo, entendeu? O que poderia existir de militante em você vai para o ralo, né? Porque não consegue resistir muito tempo, né? Se você não está condicionado por uma ideologia, se você não está condicionado por um comportamento, por um hábito, né? E não tem jeito, né? Todos nós aqui, de alguma forma, estamos condicionados por alguma coisa ideológica, conceitual, ou por algum hábito ou comportamento, mas se você tem consciência disso, já facilita muito, né? Esse processo de depuração de você com você mesmo e você com o outro. Depuração crítica, né? De você estar sempre... Não é essa coisa de divã, psicólogo, terapia, de você estar sempre se avaliando, não. De você estar sempre se percebendo, pegando mais uma vez a fala da Natália. E Vini, desculpa te interromper, mas é que eu vou ter que sair rapidinho, eu vou ter que sair logo, e eu só queria comentar nisso que você está falando, que quando eu te ouço falando disso, eu penso em evolução. Quando a gente está consciente disso, é como se a gente estivesse permitindo que a evolução acontecesse através da gente, né? Você está se permitindo ser flexível, se permitindo evoluir, né, com a evolução do todo. Não, interessante, Natália, que evolução, todo mundo confunde evolução com progresso, né? Evolução não tem nada a ver com progresso. Progresso é um construto político da nossa espécie, né? E que a gente bota progresso alinhado à tecnologia, à tecne, né? E evolução, a gente pode falar de a gente pode fazer um encontro daqui do só para falar de evolução, porque parece que evolução é uma coisa para melhorar, não é isso? Não é isso? Mas, na minha percepção, a evolução não tem nada a ver com isso, né? A evolução tem a ver com uma mudança que se generalizou, né? Uma mudança que pode ter sido micro, um pequeno movimento, que acabou se generalizando e mudando o padrão de organização, mudando o modo de regulação, né? Isso, para mim, é evolução. Quer dizer, evolução não é chegar a algum lugar, né? Evolução não é eu melhorar o que eu sou hoje, me tornar melhor amanhã. Eu não entendo, eu não tenho esse entendimento de evolução. Desculpa ter te cortado, mas é irresistível para mim fazer essa provocação, né? Não me cortou, não. Deixa eu colocar um parêntese. Não sei se você, Natália, conhece o trabalho do Ken Wilber, que é talvez um pouquinho, né? Ele tem uma fala que ele diz o seguinte, quer dizer, nesse momento da história, a evolução se tornou consciente de si mesma. Quer dizer, então, se você está falando isso, é exatamente isso que ele coloca. Quer dizer, nesse momento, nós temos ferramentas tão de consciência do poder que a gente tem de transformação e de influência e de inter-relação, né? E somos seres conscientes, né? Quer dizer, estamos talvez, quer dizer, somos resultado de um processo que o planeta está passando. Então, assim, a consciência se tornou consciente, a evolução se tornou consciente de si mesma, né? Quer dizer, então, assim, porque tem trabalhos já de filósofos que já estão tratando assim o quanto que o ser humano hoje em dia, com todas as tecnologias que tem, pode ou deve ou é ético se modificar geneticamente, né? Então, assim, a gente já chegou nesse ponto, quer dizer, já existe uma discussão a nível do nosso córtex cerebral, né? De falar assim, olha só, eu tenho ferramentas que provavelmente me permitem crescer mais um braço, né? Ou, sei lá, né? Não precisar de tanta gordura, eu posso viver no espaço, eu não preciso mais eu posso botar a cabeça no meio do corpo e ter um braço para cada lado. Sei lá, eu posso fazer qualquer coisa. Então, assim, a gente está num momento muito, muito engraçado, né? Da evolução da consciência, quer dizer, do processo da consciência sobre a matéria, né? Quer dizer, ou seja, nós somos uns seres que, de repente, estão sacando algumas coisas bem engraçadas a respeito da materialidade, do que eles podem fazer, né? Da consequência dos seus atos, do seu poder, né? Da sua influência no planeta, né? Então, assim, é um momento bem interessante, né? Eu acho engraçado quando ele coloca desse modo, né? Quer dizer, Darwin abriu a porta desse negócio e falou, pô, né? Existem modificações que vão se acumulando, né? E evoluem, né? Mas, assim, é bem mais que isso, é bem mais, né? A gente está assumindo um timão realmente do negócio e estamos
Podemos fazer uma enorme cagada, mas podemos fazer alguma coisa boa também. Sei lá. Muita coisa que dá para a gente discutir sobre isso. Pois é. Tem um, e acho que também o que eu estava comentando era bastante sobre a questão da antifragilidade, né, da gente se permitir ser mais flexível, né, para não quebrar nesse... Porque parece quando... como vem a onda, né? A gente ou flui com a onda ou resiste, né? Então, o sentimento agora é que tem uma onda das grandes, assim. E que as pessoas que não estão dispostas a ser fluídas, né? E se ajustar a essa onda chegando, é bem difícil, assim, se manter em pé. Mas eu tenho que ir agora. Tá. Uma pena, mas vou ter que sair correndo que eu tô atrasada já. Mas um prazer gigante. Natália, antes de você ir, Natália, rapidinho, deixa eu só adiantar uma coisa aqui que é interessante, que diz respeito a Natália. Eu tinha falado do final do ano passado, eu acho que no último encontro, penúltimo encontro nosso, né, que esse ano eu ia startar uma dinâmica de criptojornada, sabe, Guga e Felipe? Direcionada para a língua inglesa, né? Então, vem aí a Crypto Journey, né? E quem vai inicializar essa história comigo vai ser a Natália, né? Então, legal. Inicializar uma proposta de criptojornada, uma versão de língua inglesa chamada Crypto Journey, né? Que a princípio vão ser encontros mensais, depois evolui para semanal, quinzenal, alguma coisa do gênero, né? Até chegar a esse formato, né? Dos encontros semanais da criptojornada. É isso, Natália? E a gente vai contar essa história. E deve, a qualquer momento, aí pintar o primeiro Crypto Journey aí. Então, quem quiser chegar junto... Né? Call me in. Call me in. Vai ser bem interessante, porque, né, como a gente sabe, tem as conversas geralmente, né, com pessoas de culturas diferentes, principalmente o Brasil tem suas culturas, mas fora do Brasil a gente entra num nível bem interessante, assim, em questão né, da diferença de como a conversa flui. Então, estou bem curiosa. E é interessante, quer dizer, a gente está, quer dizer, daqui da nossa cultura está dando a partida na conversa, né? Quer dizer, ou seja, então isso pode ser bem interessante. Normalmente a gente segue as conversas dos caras, né? Mas, de repente é engraçado a gente falar, vem para a nossa aqui, vem um pouquinho do nosso papo. E não só da nossa, mas da gente criar algo juntos, né? Exatamente, vamos criar uma outra conversa. A mistura, vai fazer uma mistureba. E eu tenho estado bem interessada nisso, ver como que a gente pode dançar juntos aí, a galera aqui europeus e americanos e tudo, todo mundo que a gente pode criar. Bacana. Diferenças. Vai ser legal ver as cabeças como é que estão hoje em dia, como é que está a cabeça desse povo. Muita coisa interessante. Muito interessante. Obrigada, gente. Vai lá, Natália. Beijo. Beijo. Então, gente, a gente já está aí com quase 22h30 e como estamos nós quatro aqui, né, a gente pode continuar falando o que a gente está falando, puxar algum outro assunto. Dá mais um tempinho, porque a gente vai fazer o segundo encontro, né, aqui do Trilha 2C. E eu tenho umas novidades muito interessantes aí ligadas a isso para a gente conversar. E o Tony, como vocês sabem, né, sempre chega para da 2C. Daqui a pouco o Tony está aparecendo aí no pedaço, né? Mas fala, Guga. Bom, agora eu perdi o fio da meada. A gente faz um tempinho agora, né? Faz um tempinho. Não, cara, a gente pode resgatar o fio da meada. Ela tá pendurada aqui. Então. Não, assim, a gente estava voltando àquele papo de, quer dizer, do status quo, das estruturas existentes e tal, né? Assim, eu estou tentando descobrir um jeito, assim, é muito difícil viver nesse dia a dia e você não ter que lidar exatamente com as regras de trânsito, com botar gasolina, com pagar IPVA, né? Então, assim, isso está aí, não tem jeito, né? Quer dizer, ou seja,
Ou então, quer dizer, eu não estou me propondo em morar numa ecovila, né? Eu gostaria de encontrar um jeito de estar na cidade e vivendo, quer dizer, com uma superestrutura dessa, como você fala, quer dizer, ou seja, uma superestrutura de uma rede, né, de convivência que dê fundamento para essas outras pessoalidades, né? Quer dizer, ou seja, que você pode ficar o seu drone normal de vez em quando, porque você tem que, porra, fazer uma grana para pagar um negócio, mas assim, aquilo ali é para sustentar essa outra coisa que é muito mais legal, que é muito mais bacana, né? Quando a gente estava falando disso, eu estava lembrando de uma palestra do TED que alguém compartilhou outro dia. Eu só vi um pedacinho assim, e a mulher estava falando dos fatores de longevidade. Não sei se você viu essa palestra. O primeiro fator de longevidade era a rede social. Era o primeiro. Você está conectado com uma rede de pessoas que te apoia, enfim, que te sustenta, que te traz vida, né? Que te faz ser uma pessoa que está ali na tribo, né? Então, assim, é o primeiro fator. Aí depois os outros eu nem prestei mais atenção, porque eram mais... Né? Os outros, assim, aquele tipo de gráficozinho que vem com barrinha, né? Então, esse era assim, os outros eram lisinhos. Eu falei, bom, então só esse aqui que interessa, né? Os outros dane-se, né? Mas eu achei engraçado, né? Quer dizer, essa coisa de você estar realmente conectado. Assim, o que eu acho interessante é que pegando essa infraestrutura tecnológica toda que nós dispomos, né? Que é uma das coisas, entre aspas, perenes, que a gente gasta muita energia como espécie, como civilização para manter, né? E para, digamos, para evoluir, entendeu? Para evoluir, para manter, para sofisticar, enfim. A gente já se apropriou tanto dessa infraestrutura, né, em termos sociais, imaginativos, que hoje nós já nos sentimos capazes, né, em usando ela, imaginativamente, criar outras, entendeu? Então, por exemplo, o NetWeave, a animação em rede da estação, está ligada a isso, né, da Eidos Gladys, né? A gente está criando com os outros, conosco e com os outros, superestruturas sociais ligadas à mobilidade, ligadas à internet cidadã, ligados à alimentação orgânica, ligados à saúde, ligados a isso, não é isso? E, ao mesmo tempo, com essas superestruturas, né, com o fluxo dessas superestruturas, né, com a acessibilidade, com as conexões, com as micronarrativas, conversando com a primeira coisa que eu te falei hoje mais cedo, a gente está ou acessando infraestruturas ou criando novas infraestruturas. Entendeu? Mas já desintoxicadas, já nascendo, já emergindo, né, e nascendo, já num padrão de organização distribuído, né, ou centralizado para distribuído, mas não é centralizado, né, e um modo de regulação já horizontalizado, né? Então, eu acho que, se você me perguntar o que de extraordinário, assim, no sentido de efetiva ruptura, está acontecendo com a gente, é exatamente isso. Essa capacidade de nos conectar planetariamente, né, em tempo real, né, usando essa infraestrutura perene, né, secular, milenar que está aí, né, e a partir dela, né, não sem ela, a partir dela, porque, assim, vamos pensar da seguinte forma, se eu fosse pensar de uma forma ativista, militante, não é isso, contra o sistema antissistêmico, eu ia criar a minha própria infraestrutura, correto? Eu teria que criar a minha própria infraestrutura de telecomunicação, a minha própria infraestrutura de TI, né? Ou de TIC, quer dizer, que ainda é o pensamento de galera né? de software livre, de open source, nem tanto, né? Ainda é uma galera mais politizada, né? Pela história da esquerda, né? Quando você pega ambiente de ditadura, por exemplo, né? Que o cara tem os aparelhos, né? Que são os apartamentos, as casas, os lugares para ficar, tem toda uma estrutura de comunicação que você tem que fazer de guerrilha, né? Você tem que criar toda uma infraestrutura e toda uma superestrutura para ir contra essa mega, essa macro, né? Essa estabelecida estrutura que está aí, como se isso fosse de fato, né? Reviver uma luta de Davi contra Golias, né? aonde Davi sempre ganha, né? No imaginário ideológico, né? De quem está montando, né? Assim, essas ínfrases, essas superestruturas.
Então, assim... Para controlá-las, para virá-las ao avesso e controlá-las depois, né? Exatamente. De fazer a revolução por dentro, né? Assim, de capturar e fazer. Na verdade, nós já entendemos, pelo menos eu entendo que nós já entendemos, não vou dizer todo mundo da nossa espécie, mas pelo menos nós aqui, né? Nós já entendemos que isso não muda quase nada. Na verdade, não muda nada, só ratifica, né? E só fortalece, só sofistica o que já está colocado, né? Como sociedade, como estrutura, como hierarquia, né? Como patriarcado, enfim, tudo que nós já conhecemos, né? Então, gente, eu acho que é isso. Vamos dar uns 10, 15 minutinhos, um pouquinho mais de repente, né? De descanso aí. Aí a gente volta para o segundo encontro, tem umas novidades. Só colocar rapidinho aqui, só para antes de você fechar. Você está falando disso e o que me vem é que, assim, socialmente, isso é exatamente quando... Quer dizer, que o Wilber fala de nível integral, quer dizer, ou seja, é o surgimento de um nível perspectival, um nível de perspectiva sobre o que está em volta, que percebe todas as inter-relações e as integra. Quer dizer, é muito diferente. O que a gente vê hoje em dia é o seguinte: são vários níveis em luta entre si, cada um buscando uma hegemonia, né, diferente. Quer dizer, ou seja, um nível medieval que existe aí de um Al-Qaeda e de um evangelicismo, um nível atrasado, o nível moderno dos caras que querem ser empresários, empreendedores e não sei o quê. Então, assim, tem esses vários negócios e todos esses estão mais ou menos ali mantendo essas estruturas e vivendo nelas, né? Agora, a gente realmente ser um buzz, uma nuvem consciencial em volta disso, né? Uma superestrutura consciencial que está vendo esse troço todo e dando algum tipo de feedback integrativo, né? Isso vai, ao longo do tempo, transformando e trazendo cura, né? Algum tipo de novas relações, né? As pessoas começam a sacar, não, eu não preciso ser tão aguerrido no meu trabalho, eu posso ser mais frágil, eu posso mostrar fragilidade, eu posso ser colaborativo. Quer dizer, então, assim, um pouco a história do centésimo macaco, mas não é bem a história do centésimo macaco. Eu acho que aquilo é meio assim, às vezes para mim não cola muito, mas assim, é um pouco essa coisa de você conseguir fazer essa colmeia, essa vibração, esse murmúrio, né? Chama murmúrio, não chama? Aquelas, né? Eu acho que é murmúrio, aquelas aves que ficam... Esse murmúrio que acaba uma revoada, né? Mas eu acho que essa revoada se chama murmúrio, né? Eu acho que então assim, de repente esse murmúrio lá vai entrando na cabeça das pessoas, elas acabam entrando na mesma vibe, entende? Entram em sync, né? A gente acaba entrando numa sincronia nova porque a gente está oferecendo uma batida mais legal, né? Uma batida mais bacana, né? E aí as pessoas, pô, isso aqui tá bacana e tal, vai. Não, é verdade. Eu queria também, de terminar também esse primeiro bate-papo aqui, primeiro tempo, daí falar também dessa perspectiva de rede, de quando a gente entra em rede, né? O lance, eu percebo assim, você quando está em rede, que pelo menos onde eu estou, como é que eu me percebo, né? Às vezes eu estou, às vezes eu não estou em rede, depende muito desse meu estado presente, né, de conexão ou não. E muitas vezes o que falta para mim estar em rede às vezes ruído. O que está acontecendo mesmo é mais ruído do que falta de conexão, né? Porque eu percebo isso, não existe falta de conexão, não existe problema, né? O que existe é uma ilusão de falta de conexão, que é um ruído, né? E esse ruído eu percebo que a gente tem através de várias tecnologias, que essas tecnologias podem ser espirituais, podem ser tecnologias computacionais, podem ser tecnologias verbais, várias tecnologias que a gente tem usado para diminuir esse ruído, né? E muitas vezes se fala, não, você precisa ganhar conexão, não, você precisa diminuir o ruído, né?
naturalmente as conexões vão aparecer, né? Então, perceba assim, quando você está nesse estado de rede, que é o estado de você perceber que as conexões estão e só existem ruídos, né? E quando você consegue atenuar bastante esses ruídos, ou quem sabe, acabar com esses ruídos, você opera em rede. E operando em rede, tudo vira rede, né? Eu percebo isso. Tudo vira rede. O blockchain, o que seja, ele deixa de ser uma oligarquia, uma hierarquia, não sei o quê. Você começa a se conectar com tudo de uma forma direta, né? De uma forma pessoa a pessoa. Eu sou uma pessoa, aquilo ali também, né? De uma certa forma me representa. Também estou ali, né? Aquilo sou eu também. Então você acaba integrando tudo, né? Dessa forma, e eu hoje percebo, né, uma integração muito grande de tudo com blockchain, de tudo, somente com holochain, né, também, enfim. Eu percebo uma coisa incrível, sabe? Falando, no caso, falando dessas tecnologias computacionais, mas também posso falar de várias coisas. Posso falar do que a gente tem desenvolvido, que uma das trilhas de aprendizado minha atual, né, em relação a corpo, então contato, improvisação, são coisas que têm aparecido e têm ganhado, têm se formado os ditos small bands, né? A galera tem chegado para fazer e é muito incrível, né? São coisas muito incríveis e tudo para mim tem a ver com essa coisa dessa evolução que a gente caminha aí, né? A gente está nesse processo. E essa foi até mais uma percepção que a gente teve do Encontraço. O quanto nós não falamos diretamente sobre blockchain, mas blockchain é rede, né? Blockchain é rede, a gente vivenciou isso das mais variadas formas. Aí vou voltar para o Guga, né? Perguntar quanto tempo você faz uma cadeira? Eu fiquei curiosa. Quanto tempo? Aquelas cadeiras que você estava vendo ali, aquilo foi eu demorei uns 3 meses para fazer aquelas 6 cadeiras e foi bem pauleira. Assim, deu bastante trabalho, porque assim, eu estava não só fazendo as cadeiras, mas eu estava desenvolvendo a máquina, eu estava desenvolvendo o desenho, né? Então assim, foi bem complicado e era uma cadeira especialmente difícil, assim, eu me propus a fazer uma peça bastante complicada, né? Mas sei lá, assim, né? Sempre depende um pouco do desenho, mas assim, tem... Aquelas foram 3 meses, 6 cadeiras. Aquelas foram 3 meses. Aquelas cadeiras, inclusive, as pessoas me perguntam o preço, eu fico meio sem graça de dizer, porque eu falo, poxa, vão achar que eu estou esnobando aqui, sabe? Porque, assim, não... para fazer aquelas cadeiras realmente assim, serem comerciais, eu precisaria encontrar uma empresa com uma puta máquina especial para fazer aquilo, para tornear aquelas peças e tal, né? Para ser econômico, né? Fazendo com o recurso que eu tenho, né? Sei lá, hoje em dia talvez demorasse 2 meses para fazer aquelas cadeiras, mas ia demorar bastante tempo ainda, né? Tá bom, fiquei curiosa. Obrigada por responder. Agora, deixa só para a gente finalizar mesmo, ainda pegando a fala do Felipe, né? Que eu achei sensacional a sua fala, Felipe, né? Que você compartilhou aí. Eu diria o seguinte, sabe, Guga? A gente agora está com a faca e o queijo na mão, né? Porque o blockchain não é causa, é consequência, né? E é um tipo de tecnologia que, por ser open source, né, por ser código aberto, é apropriável por toda e qualquer pessoa. Todas as tecnologias anteriores, inclusive a própria internet, ela já nasce na mão de governos, de instituições e de mercados, né, de corporações. Né? Quando você pega essa internet de um quarto de século que está aí, né, essa internet que tem a governança americana, correto? Onde boa parte da internet hoje, né, digamos, a internetosfera hoje está em cima de corporações que nasceram no Vale do Silício, né, americano, a governança americana, e aí você fala de Google, fala de Twitter, fala de Facebook, tudo isso nasceu ali no estado da Califórnia, no Vale do Silício, ou algo do gênero, parecido com isso. Né? O que acontece? Esse pessoal, quando eles mudaram agora o protocolo, mudaram agora é ótimo, né? Mudaram já para fazer uns 3 ou 4 anos. Mudaram o protocolo, a versão do protocolo, o IP, né? O Internet Protocol, há 3, 4 anos atrás, e ninguém soube disso. Mudaram da versão 4 para a versão 6. Né? E até hoje ninguém sabe disso.
pouca gente sabe, ou quase ninguém sabe. Sabia não. E por quê? Porque é justamente uma gestão institucional, né? Uma gestão organizacional, corporativa, né? Estatista e mercadológica. Quer dizer, que não foi protagonizado por pessoas comuns, como eu e vocês, né? Nós aqui. Né? Então, a novidade agora é que o blockchain nasceu primeiro de um movimento, olha que interessante, de um movimento de cypherpunks, que é um movimento anarquista. Quer dizer, então é uma tecnologia que não nasceu no Vale do Silício, senão teria nascido com copyright, né? Teria nascido com... porque você sabe, né? Tem uma piada que rola no Vale do Silício de que se alguma coisa lá diz que é open source, é só até a meia página. A meia página do termo de adesão que você lê, entendeu? Você lê o termo de adesão, até o meio da página é open source. Depois, você está totalmente comprometido, entendeu? Não tem condição. Então, o que acontece? É muito interessante a gente perceber que... Outro dia eu vi um post que o Renato Januzzi, né, ele compartilhou, né, do que foi criado, né, de 2007, né, para cá. Né? E tudo baseado no Vale do Silício, tudo baseado em capital, investidor anjo, capital de risco, né, venture capital, toda essa estrutura, né, que originou Google, Facebook, não é isso? Twitter, e, enfim, tudo isso aí. Aí no final do post faz a seguinte pergunta, né? E o que nós vamos ter daqui para frente? Daqui para frente, a gente não vai ter a repetição desse mesmo, né? Quer dizer, não vão ser mais... O protagonismo já não é mais do Vale do Silício. Porque se você encarar o blockchain como uma outra internet, né, e que já nasce literalmente open source, que as pessoas podem se apropriar, então não estamos falando de uma infraestrutura tecnológica que ela não vai ter mais um padrão de organização centralizado ou descentralizado, né, concentrado na mão de quem detém poder político e econômico. Concorda comigo? Né? Então, ela já nasce de forma distribuída, onde todos nós, né, gerando essas superestruturas que nós estamos gerando com novos imaginários sociais, podemos literalmente dar vida a mundos sociais, correto? Olha só, com currencies próprios, né, com moedas próprias, com geração de riquezas próprias. Né? Entendeu o que eu estou falando, gente? Assim, ok, baseado ainda nessas infraestruturas que estão aí, mas a gente já pode projetar em cima dela. Não tem, quando a gente vai fazer a escavação arqueológica, né? Você tem ali, né, as várias eras, né? As eras geológicas ou as várias civilizações que tiveram ali. Né? Você vai numa escavação dessa, por exemplo, de uma cidade antiquíssima, né? Lá em Israel, lá em Jerusalém, por exemplo, você tem lá 7 Jerusaléns. Né? Você sabe, né? Você olha lá para baixo, a última Jerusalém foi de 4, 5 mil anos atrás. Então, o que nós estamos fazendo é imaginativamente gerando uma superestrutura social e infraestruturamente gerando também infraestrutura. Né? A partir de infraestrutura tecnológica a gente pode se apropriar. Então, isso para mim, Guga, é que faz a diferença dessa conversa que a gente está levando hoje, né, em janeiro de 2018, uma conversa que nós poderíamos levar da mesma forma via Skype em 2008, há 10 anos atrás. Entendeu? Há 10 anos atrás nós não falaríamos isso que nós estamos falando agora. A gente já está maravilhado ainda de fazer ligação pelo Skype. 10 anos, muita coisa. É ou não é? É isso aí, queridos. Então é isso. Eu deixo esse comentário final aí para a gente fechar o primeiro encontro. Vamos dar um tempinho, fazer um xixi no banheiro, fazer um café, coisa e tal, e a gente volta para o segundo encontro. Tá bom, galera? Fechado, tá. Valeu, até mais. O link vai ficar aqui.